Então nós vamos ouvir uma palavra, mais uma palavra de Deus, de meia hora, com o pastor Tiago. Pastor Tiago ali de Fortaleza. Acaba também não é muito feio não, viu? Amigo, pastor Tiago ministrando a palavra de Deus esta noite, em nome de Jesus. Meus irmãos, a paz do Senhor a todos, amém? Amém? Abra sua Bíblia no Evangelho de Jesus, na versão de Lucas, capítulo de número 23. Eu quero aqui nesse momento dizer gratidão a Deus por essa oportunidade que Deus nos concede de sermos mais uma vez porta-voz da sua palavra, na pessoa do pastor Josafá, irmão Alexandre Coelho, que nos deu esta honra essa noite. A toda a comitiva de pastores, ao conselho de pastores, aqui a maioria já conheço, né? A gente já tem pregado aqui em diversas denominações, através do pastor Antoniel, do Ministério Montese. Que Deus continue abençoando e espero que Deus continue falando aos nossos corações esta noite. Amém? Quantos vieram adorar a Deus, diga glória a Jesus. Capítulo de número 23 do Evangelho de Jesus, na versão de Lucas, versículo de número 42. Então ele disse: Senhor, lembra-te de mim quando entrardes no teu reino. Diga, Senhor, lembra-te de mim quando entrardes no teu reino. Queridos e amados irmãos, o texto que nós acabamos de fazer menção esta noite, para mim é uma das mensagens ou passagens bíblicas mais fundamentais na questão da revelação histórica, em que esse homem, por mais que ele tenha sido visto pela sociedade como marginalizado, ele teve a maior revelação de toda a história da humanidade. E é dentro deste versículo que eu quero tematizar a minha palavra, a maior revelação de Jesus no Calvário, visto que a maior revelação que teve não foi nenhum apóstolo, não foi nenhum discípulo. A maior revelação que teve foi um ladrão condenado na cruz do Calvário. É observante notarmos que aqui, antes da revelação ter sido exposta pelo ladrão na crucificação, podemos contemplar o nosso Salvador Jesus pendurado. Ora, a Bíblia Sagrada vai nos dizer que ele se fez cordeiro mudo. No Calvário, Jesus se fez a videira verdadeira. Se fez a videira verdadeira em terra seca. No Calvário, Jesus se fez réu mesmo sendo rei. No Calvário, Jesus se fez servo mesmo sendo Senhor. Mas a Bíblia diz que com todos esses adjetivos negativos que ele carregou no Calvário, Jesus conquistou a maior salvação de nossa alma, quando ele deu o brado de vitória, quando disse: está consumado. Aliás, eu acredito que essa expressão de palavra, está consumado, é uma das mais belas de toda a Bíblia Sagrada. Algumas pessoas pensam, e já vi pessoas dizerem em suas ironias, que quando Jesus disse está consumado, Jesus estava se entregando, Jesus estava clamando por clemência, por misericórdia. E eu vejo muito pelo contrário, porque a expressão da palavra está consumado é um grito de vitória, é um brado final. E quando Jesus disse está consumado, ele estava dizendo: Pai, eu terminei a obra, eu paguei
dívida, eu cumpri a profecia e agora o mundo já pode ser salvo. Mas, amados, para muitas pessoas a atenção hoje está mais voltada para a cruz do que para o sacrifício de Jesus, o nosso Senhor. E eu gostaria de lhe lembrar-lhes que a cruz é nada preponderante. A cruz era nada mais e nada menos do que um instrumento da tirania de Roma. Quando você observa na história da Bíblia, muitos homens morreram crucificados, muitos foram pendurados. A diferença aqui é compreensiva, que não é a cruz. A diferença em que está, aleluia, é aquele que está cravado nela, que era o Filho de Deus. Se Jesus não tivesse morrido na cruz, ela seria apenas um instrumento arcaico que terá sido usado pelo Império de Roma, ou uma terrorosa história antiga. Mas é aqui que eu entendo que a cruz, nada mais e nada menos, ela foi beneficiada, porque ela deixou de ser um instrumento de tirania e agora passou a ser símbolo do cristianismo na terra. A Bíblia Sagrada é que nos revela que crucificaram sim ao lado de Jesus dois ladrões. E é observante notarmos que no Evangelho de Jesus, na versão de Mateus, no capítulo 27, versículo 39, a Bíblia os chama-os de malfeitores, aleluia. E Lucas retrata que esses dois homens eram salteadores, e diz que um dos salteadores, eles blasfemavam-se contra Jesus, o nosso Senhor. Mas o outro, olhando para o blasfemador, dizia: nem aqui tu temes a Deus, nós estamos aqui porque por causa do nosso pecado que cometemos. Mas este homem, que mal ele fez? E a Bíblia diz que aquele homem, por nome chamado Dimas, olhou para Jesus e disse: Senhor, lembra-te de mim quando entrardes no teu reino. Amados, aquele ladrão que, segundo a tradição judaica, que de fato, como eu disse, repito, se chamava-se Dimas, e o mesmo teve uma revelação da graça de Deus. Aquele homem, ele viu o que os religiosos da época nunca puderam contemplar em Jesus. Aquele homem enxergou o que Judas Iscariotes, que o traíra, nunca tinha visto em Jesus. A maior parte dos habitantes da terra nunca tem e nunca teve, aleluia, antes do sacrilégio de Jesus, esta revelação que este ladrão teve no Calvário. Porque, pastor Tiago Nogueira? Porque aquele ladrão viu algo que era de valor, e valor ressonância e espiritual. Em primeiro lugar, aquele homem, ele contemplou que Jesus, ele é Senhor. Jesus, ele é Senhor. Amados, quando eu olho a expressão desse homem que está condenado à morte, e olha para Jesus e diz: Senhor, esta expressão não se falava para qualquer pessoa naquela época. Jamais se olhava para um cidadão comum, por mais importante que fosse na cidade, e teria a ousadia de lhe chamar Senhor. A expressão Senhor só era utilizado no contexto judaico apenas para os reis e também para os imperadores. E o ladrão olhou para um homem que estava condenado, para um homem que era réu, para um condenado à morte. Ele disse: Senhor, lembra-te de mim quando entrardes no teu reino. Se Judas Iscariotes tivesse entendido que
que Jesus de fato é Senhor, ele teria pensado antes de lhe traí-lo. A Bíblia Sagrada que nos revela que Jesus Cristo, ele é Senhor, e sobre todas as coisas ele permanece sendo Senhor. No Evangelho de Jesus, na versão de Lucas, no capítulo de número 6, no versículo de número 5, a Bíblia diz que Jesus disse em suas palavras: o Filho do Homem, até do sábado, ele é Senhor. Por que ele estava dizendo isto? Porque no sábado era um dos mandamentos mais requeridos pelos religiosos de Israel. E se nós aqui analisarmos a lei mosaica, era mais do que a lei dos 10 mandamentos, o decálogo da lei moral. E nós vamos entender que cumprir ela era mais do que uma tarefa difícil do que se possa imaginar. Os estudiosos dizem que a lei mosaica, ela era composta de aproximadamente 213 preceitos negativos, aquilo que se era proibido, aleluia, fazer, e mais 365 preceitos positivos, aquilo que era obrigado a fazer. E a história diz que o mais nobre de todos os rabinos só conseguiu observar dos 613 preceitos da lei moral apenas 202. Então, quando o Senhor Jesus, aleluia, declara que o Filho do Homem, até do sábado, ele é Senhor, ele estava dizendo: vem cá, rapaz, vem cá, religião, vem cá, eu estou dizendo para vocês que eu estou acima da lei mosaica, eu posso cumpri-la, eu posso esgotá-la, eu posso obedecê-la. Para quê? Para livrar a minha igreja da condenação da lei. Deixa eu te dizer uma coisa, se confirma o que o apóstolo Paulo, escrevendo a sua carta à igreja aos Romanos, capítulo de número 10, versículo de número 9, quando ele disse: se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração creres que ele ressuscitou dentre os mortos, tu serás salvo. É aqui que eu entendo a carta paulina, que o senhorio de Jesus Cristo, o nosso Senhor, é um requisito exigido para a salvação. Aí Paulo confirma a sua primeira carta aos Coríntios, capítulo de número 8, versículo 6, quando ele disse: e há um só Deus, o Pai, de quem são todas as coisas, e de quem somos, e de um só Senhor, Jesus Cristo, que nos resgatou das trevas para a sua maravilhosa luz. Jesus Cristo é o Senhor. Você pode declarar isso essa noite e dizer que ele é Senhor. Você pode levantar as suas mãos e dizer: tu és Senhor, tu és Senhor. E este senhorio foi conquistado no Calvário. Pedro diz que Deus o fez Senhor e Cristo. A Bíblia Sagrada diz que ele controla as forças da natureza. Sabe por quê? Porque ele tem o poder de todas as coisas. Ele é Senhor. E é para isso que você veio aqui nessa noite. Somente ele é digno de ser louvado. Somente ele é digno de ser venerado. Somente ele é digno de ser beatificado. Se eu fosse você nessa noite, eu rasgava o seu coração e mostrasse para o diabo que ele é Senhor. Oh meu Deus, o ladrão descobriu essa verdade. Olha, queridos, a Bíblia Sagrada nos revela que ele é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Filipenses
capítulo 2, versículos 5 ao 11. Olha o que Paulo diz: de maneira que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que não teve por usurpação sem igual a Deus, mas antes se esvaziou-se a si mesmo, e achando na forma de homem, tornou-se servo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que também Deus, se você não der glória a Deus, é porque tu é ruim de dar glória, porque Deus o exaltou soberanamente e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todos os joelhos nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Ele merece ser adorado essa noite. Ele merece ser adorado essa noite. Um dia eu estava no centro da cidade, e como de costume, comprando alguns livros, e o livro me chamou a atenção. Um sociólogo francês, Auguste Comte, um dia chegou para um dos seus empregados, que era cristão, e lhe disse: vem cá, meu amigo. Ele disse: pois não, meu senhor, eu pensei e tomei uma decisão. E ele disse: pois não, eu vou criar uma religião mais poderosa do que o cristianismo. Aquele irmão cristão olhou para ele e ele concluiu a sua frase: eu vou fazer e vou sim, aleluia, executar o meu plano. E o irmão olhou para ele: como é que se chamará a religião? Ele disse: positivismo. Eu vou criar essa religião. E ele olhou para ele e disse: eu não posso. E ele disse: pode sim. Por que não? Por que é que o Senhor não pode? Mas tem uma coisa: como assim? Você pode ser, aleluia, um homem na face da terra que criou uma religião mais poderosa do que o cristianismo. Mas primeiro você vai ter que nascer de uma virgem, e isso você não pode mais. Segundo, você vai ter que ter poder para curar enfermo, ressuscitar morto, dar vista cego, fazer paralítico andar, mudo e surdo ouvir falar, e isso também você não pode. E tem mais: você vai ter que morrer, ressuscitar o terceiro dia, sem precisar de ajuda de ninguém, e sentar à direita do Deus Todo-Poderoso. Aí diz a história que quando o irmão cristão terminou de falar, Auguste Comte, sociólogo francês, estava de joelhos com as mãos levantadas para cima e dizendo: Jesus Cristo é o Senhor! Jesus Cristo é o Senhor! Irmãos, eu estou ficando aqui arrupiado aqui essa noite. Há uma graça sendo derramada sobre a sua igreja. Meu Deus do céu, Jesus Cristo é o Senhor. Jesus Cristo é o Senhor. Olhe para esse irmão que está ao seu lado, vê se ele está com a cara azeda. Vê. Olha para ele, vê se ele tem Jesus na vida. Diga para ele: Jesus é o Senhor. Jesus é o Senhor. Os obreiros e ministros da minha retaguarda, Ele é Senhor. No ano de 1985, lá em Moçambique, aconteceu-se a maior concentração de um congresso satânico de todo o mundo. Aleluia! E
diz a história que nesse ano de 1985 existia um pastor que por diversas vezes ele foi bombardeado, derrubaram a igreja que ele construíra, e ele por diversas vezes orava. Diz, aleluia, a história que cerca de 20 mil satanistas se reuniram na cidade de Moçambique e lá fizeram congressos. No primeiro dia o pastor estava orando e dizendo: Deus, eu não aceito, Senhor, eu já fui muito perseguido, o templo foi derrubado, aleluia, já apanhei na rua de satanista, agora 20 mil homens, todos eles invocando o demônio. Imagine um peso naquela cidade em Moçambique, quando de repente o Espírito de Deus veio sobre ele e disse: filho, continua na oração, porque já já vão precisar de ti. No primeiro congresso aconteceu. No segundo dia, de repentemente deu uma dor de cabeça numa criança, e ela veio a óbito, morreu na hora. Era filha da satanista que tinha organizado este evento lá em Moçambique. E quando de repente ela para o evento e diz: olha, vocês vão ter que clamar, todas as suas entidades, e aí vão ter que fazer alguma coisa para que a minha filha ressuscite. Eu tenho, se não acontecer, não vai ter mais festa. Eles começaram a clamar, e a criança não começou a reagir de forma nenhuma, porque aonde a mão de Jesus está, o diabo tem que bater marcha ré, porque o senhorio é de Jesus. E de repentemente aquela mulher olhou e disse: aleluia, vem cá, lembra daquele pastorzinho que nós temos uma pisa nele? E ele disse: sim, senhora, lembro. Então vai lá na casa dele, chama ele, aleluia, talvez alguma coisa aconteça. Quando de repente foram na casa dele, bateram, chamaram, o Espírito Santo disse: levanta-te, vai, porque eu já fui na tua frente. Ele se levantou, e quando chegou lá, a mulher satanista que tinha ali feito o evento, ela disse: vem cá, pastorzinho. Ele disse: pois não, minha senhora. Ei, vem cá, se tu orar e Deus a qual tu serve e prega, ele ressuscitar esta criança, minha filha, eu e a minha família vamos passar a ser membro da tua igreja. Era tudo que Jesus queria naquela hora. Todas as televisões e rádios estavam em volta daquele momento. O pastor pegou a criança no braço, olhou para o céu e disse: Senhor, eis aí, Pai, a grande oportunidade para que eles reconheçam que tu é o único Senhor. Quando de repente ele orava, a criança começou a se contorcer, deu um pulo e gritou: mamãe! A mãe regalou os olhos, e de repente os 20 mil satanistas dobrou os seus joelhos e começaram a gritar: Jesus Cristo é Senhor! Cadê? Quem vem adorar? Quem vem? Alá pra canto. Tu vai para Icuriar, tu vai fazer para ver. Aqui nós não estamos aqui por acaso. Aqui é Jesus, é Senhor. Quantos vieram adorar? Senhor, lembra-te de mim. Oh Deus. Segundo ponto, lembra-te de mim. Olha para o seu irmão que está ao seu lado, diga para ele: Deus não esquece de você. Diga mais uma vez: Deus não esquece de você. No Evangelho de João, capítulo 2, versículo 49. Estou terminando, viu, pastor? Pega por aqui. A Bíblia diz: quando Jesus olhou para Natanael e disse: Natanael, olha para cá. E ele disse: sim, Senhor. Antes que Felipe te chamasse, eu já tinha te visto debaixo de uma figueira.
Segundo os estudiosos, diz que na época da matança de Herodes, a mãe de Natanael pegou ele recém-nascido, escondeu debaixo de folhagem de figueira, e Deus livrou diante de uma matança de 2.000 crianças. Só Natanael e Jesus escapou. Jesus agora não é criança, ele é adulto, e está dizendo: eu te vi. Oh, glória. Não, ninguém entendeu. Deus não esquece de você. Deus não consegue esquecer de nós. Deus não consegue esquecer de você. Sabe por quê? Porque um dia Ele disse ao Filho e ao Espírito Santo: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Quando o pai ele olha para o filho, ele vê a minha vida e a tua vida. Não, pelo amor de Deus, irmão, para a multidão que tem aqui esse glória a Deus aí, é sinal que tem crente desapercebido. Eu vou dizer mais uma vez: quando o Espírito Santo ele olha para o Pai, ele se lembra de você. Olhe para o seu irmão e diga para ele assim: você é semelhança de Deus. Oh, meu Deus do céu, pelo amor de Deus, Deus não esquece de você. É aqui que eu entendo, no livro de Gênesis capítulo 17, versículo 1 ao 8, quando o Senhor faz uma promessa a Abraão, a Bíblia diz que após essa promessa, 470 anos depois, a Bíblia diz que o Senhor lembrou-se da aliança que Ele fez com Abraão. E a Bíblia diz que o Senhor chega para Moisés e diz: Moisés, eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, e eu tenho contemplado a aflição do meu povo. Vai, Moisés, porque eu sou contigo. Moisés olhou no Êxodo capítulo 2 e disse: mas Senhor, que nome eu direi ao povo que vão me indagar e dizer quem te enviou? Aí eu tenho aqui a maior revelação de Deus, porque quando Moisés pergunta quem era ele ou o seu nome, ele diz: eu sou o que sou. No hebraico é Iahyé, Iaxé, Iahyé. A palavra Iahyé, Iaxé, Iahyé traduzindo significa: eu sou o que você precisar que eu seja na sua vida. Você não está entendendo? Levante a sua mão agora. Levante a sua mão agora. Se você estiver com fome, Deus ele é o pão. Se você estiver com sede, ele é a água. Se você estiver caído, ele te levanta. Se você estiver triste, ele te alegra. Se você está doente, ele te cura. Se a igreja está entendendo essa noite que eu sou, Deus não esquece de você. Aleluia, 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 aleluia. Deus não esquece de você. Deuteronômio capítulo 7, versículo 9: saberai, pois, que o teu Deus é Deus, Deus fiel, que quando o pacto faz contigo, Ele guarda até 1000 gerações daqueles que o amam e guarda os seus mandamentos. Jeremias capítulo de número 1, versículo 12: eu velo para com a minha palavra a cumprir. Em 1 Reis capítulo 8, 56, que Deus não deixou cair nenhuma de suas palavras dita através do seu servo Moisés para com Israel, porque Deus ele não esquece.
Para mim terminar, a Bíblia diz: ainda que formos infiéis, Ele permanece sempre. Tem muita gente aqui que precisa lembrar que Deus não esquece de você. O Senhor lembra de você todos os dias. Sabe aquela promessa que Ele te falou? Sabe aquela promessa que Ele usou aquele vaso? E que você acha que Deus esqueceu? Você está enganado. Deus, Ele não esquece. Eu vou profetizar que eu sou profeta aqui para a tua vida. Levante a sua mão se você acredita que eu sou profeta. Eu profetizo essa noite que Deus vai entrar dentro da tua casa e vai revolucionar com os planos do diabo, que acha que você já foi esquecido por Deus. A partir de hoje, quem te viu que verá, porque Deus vai mudar a tua história, a tua família. Deus vai entrar com salvação na tua casa. Você não precisa andar de porta em porta procurando isso ou aquilo. Deus não precisa ser manipulado por ninguém, irmãos. Se Ele te prometeu, Ele não quer se livrar de você. Ele vai cumprir. Mas é na hora certa, é no momento certo. Deus não esquece de você. Senhor, lembra-te de mim quando entraste no meu reino. Diga, reino. Irmãos, olha para cá para me terminar. Como é que você olha para um condenado, um réu, e reconhece ele como rei? Só uma revelação de Deus mesmo. Ele é rei, e por fim voltará para vir buscar a sua igreja, para que aonde Ele estiver, estejai vós também.